Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. No Dicionário Jurídico do Espanha, número 13, falarei sobre o fâmulo da posse. Ótima palavrinha para cair na sua prova, ótimo instituto jurídico para cair na prova de direito civil, na prova de direito processual civil, na peça prática, vai gerar confusão. Por isso é muito importante dominar, ter em mente qual é o conceito do fâmulo da posse. O fâmulo da posse está previsto no artigo 1198 do Código Civil. Basicamente, resumão do que está no artigo. Fâmulo da posse é aquela pessoa que detém um bem móvel ou imóvel, não em nome próprio, mas sim em nome de terceiros, em função de uma relação de dependência econômica, de subordinação. Exemplo, o caseiro. O caseiro tem a posse do sítio? O caseiro é o proprietário do sítio? O caseiro é o possuidor do sítio? Não. O caseiro é o fâmulo da posse. Como ele é um empregado, ele detém a coisa, ele tem contato com a coisa, mas ele não é o possuidor, ele não é o proprietário, ele é o fâmulo da posse. E nesse sentido, eu dou como exemplos também de fâmulo da posse os empregados, os operários, o pastor. Eu vou deixar na descrição do vídeo um julgado do STJ que eu achei muito interessante, que o pastor, enquanto pertencente ao quadro de pastores da igreja, ele era fâmulo da posse. A partir do momento em que ele deixou de ser do quadro de pastores da igreja, ele deixou de ser fâmulo da posse. E isso tem consequências no processo. A jurisprudência está na descrição, mas daqui a pouco vocês vão entender a importância desse julgado e dessa questão da perda da subordinação e da transmutação de fâmulo da posse para possuidor. Bom, voltemos aqui. Fâmulo da posse, então, é aquela pessoa que detém um bem móvel ou imóvel em nome de terceiro, em função de uma relação de subordinação, de dependência econômica. Caseiro, pastor, o padre, os operários, enfim. O fâmulo da posse, ele não pode manejar a proteção possessória, não pode manejar as ações possessórias. O caseiro não pode pedir uma emissão na posse contra o seu patrão, uma reintegração de posse, um interdito possessório. O pastor também não. Ele mora na igreja, mas ele não pode se voltar contra a igreja pedindo a proteção possessória, porque ele é apenas e tão somente o fâmulo da posse. E no caso do pastor, quando perde o vínculo com a igreja, ele fica lá morando na igreja. Aí ele deixa de ser o fâmulo da posse e vira o possuidor. E aí ele pode ter a proteção possessória. É esse o julgado do STJ que está na descrição do vídeo. Olha que bacaninho para você citar numa peça ou utilizar na prova prática da OAB. Isso causa muita confusão, é diferente. Outra questão interessante. O fâmulo da posse, ele não pode usar proteção possessória. Porém, no caso de uma tentativa de turbar a posse, de uma tentativa de esbulho, alguém está tentando fazer alguma coisa com o objeto, ele pode utilizar-se do desforço imediato. O fâmulo da posse pode usar do desforço imediato. Parágrafo 1º do artigo 1210 do Código Civil. Utilizar de atos moderados para repelir essa agressão. Eu estou no meu sítio lá à noite, sou caseiro, né? Mais especificamente, ouço um barulhinho, né? Eu, enquanto caseiro, solto os cachorros. Eles assustam os meliantes que vão embora. É o desforço imediato. Não tenho cachorro, mas tenho uma espingarda de sal. Pá, pá, pá. Dou 3 tiros de sal. A molecada vai embora. Fiz o desforço imediato. O fâmulo da posse pode fazer o desforço imediato. Afinal de contas, ele é o detentor da coisa. Ele tem o dever de cuidar bem daquilo. Ele só não é o possuidor, desde que o vínculo de subordinação mantenha-se. Lembra-se do caso do pastor.
Esse tema, ele é mais complexo, tá? O fâmulo da posse é apenas e tão somente um elemento. Quando a gente trata de propriedade, de posse, de ações petitórias, de ações possessórias, de legitimidade ativa e legitimidade passiva dessas ações, a expressão fâmulo da posse faz toda a diferença para você conseguir resolver problemas e para você direcionar corretamente a sua ação. Por isso esse vídeo que eu quero que vocês guardem, artigo 1198 do Código Civil, conceito de fâmulo da posse. Lembrar que o fâmulo da posse não pode se valer dos remédios possessórios em seu favor. Lembrar que o fâmulo da posse pode usar o parágrafo 1º do artigo 1210 do Código Civil, esforço imediato. Lembrar que a jurisprudência do STJ, se perder esse vínculo de subordinação, o fâmulo da posse pode se converter de um mero detentor para um possuidor. E aí sim gozar dos benefícios, poder utilizar a proteção possessória em seu favor. Isso no dia a dia do advogado, do consultor, é importantíssimo, essa possibilidade de transmutar a detenção em posse, de virar fâmulo da posse em possuidor. Isso gera muita celeuma, muito problema jurídico. Isso vai cair na sua prova, então vocês têm que tomar muito cuidado. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Não se esqueçam de deixar o joinha, assinalar os sininhos da notificação, inscrever-se no canal, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Fiquem com Deus, ótimos estudos, um grande abraço e tchau!